Eu quero falar hoje aqui com você sobre algumas leis do líder estratégico. Nesse vídeo, eu separei aqui 25 comportamentos, talvez você possa chamar de processo, ou talvez você possa chamar de mandamento, chame da forma que você quiser, mas eu vou trazer para você 25 leis do líder estratégico. O mercado corporativo, ele não perdoa líderes fracos. Você pode ser colaborativo tecnicamente, você pode ser brilhante, bem intencionado, mas sem um posicionamento firme, resiliência emocional, a sua autoridade vai ser minada. As suas decisões contornadas e a sua carreira será descartada. A verdade inconveniente no mundo dos negócios, ela é muito clara. Para ser um líder de impacto, você precisa de ter alguns princípios inabaláveis. E você também precisa de uma mente analítica e muito fria. Gestores que não operam segundo um modelo de pensamento, um framework próprio, eles acabam sendo reféns das agendas e das pressões dos outros. Eu gosto da história de Maquiavel porque ele escreveu sobre os princípios que governam. E Sêneca, para os sábios que decidem. Se eu for na história do estoicismo, por exemplo, eles vieram como generais da própria mente. E esses ensinamentos juntos, eles nos ensinam alguns códigos que distinguem o gerente comum do líder que comanda. O líder que inspira, que impõe respeito com a sua simples presença em uma sala de reunião. E aqui eu quero fazer uma adaptação dessas 25 leis que moldam um verdadeiro líder, combinando o poder daquilo que Maquiavel escreveu e a sabedoria de Sêneca, que traz a sua frieza, mas traz a sua presença. Agora, presta atenção, porque essas leis, elas são bem desconfortáveis. Elas exigem responsabilidade absoluta. Elas não foram desenhadas para quem busca se tornar popular. Elas foram desenhadas para quem exige resultados e respeito. Se o seu objetivo é se tornar um gestor mais forte, mais estratégico, mais inabalável, internalize esses princípios. Comprometa-se com a sua própria transformação. Porque aqui estão algumas ideias diretas e eficazes de uma filosofia, de uma estratégia adaptada para a nossa realidade hoje, do líder moderno. E é isso que você vai encontrar aqui nesse canal. Eu te convido a deixar o seu like, a seguir esse canal, a compartilhar, para que esse conteúdo ele possa chegar em mais gestores e mais líderes. Então vamos lá que eu vou te contar qual é a primeira lei. Primeira lei: nunca reaja por impulso. Pondere um pouco as coisas, mas pondere com estratégia. A maioria dos gestores são reativos. Poucos definem um próximo passo. Um concorrente provoca você e você responde com agressividade. Um sócio quebra a confiança e você busca uma retaliação imediata. Uma ideia sua é ignorada e você se sente diminuído.
Olha, um líder de verdade não se move pela emoção do momento, mas pela estratégia do longo prazo. O Maquiavel, ele alertou sobre a necessidade de saber ser um leão e quando ser uma raposa. Já o Sêneca, ele ensinou que a maior demonstração de poder não é se deixar perturbar pelo caos externo. Antes de qualquer movimento, se questione. Essa ação, ela fortalece a minha posição ou ela me enfraquece? Cara, olha que pergunta estratégica. Essa ação fortalece a minha posição ou me enfraquece? Quem opera no impulso é um peão no tabuleiro dos outros. Quem age com frieza analítica é quem governa o jogo. Pega essa lição. A lei de número 2. Jamais aloque os seus melhores recursos a quem não prioriza, não valoriza a sua liderança. A lealdade e os recursos de uma empresa, o seu tempo, o seu capital, os seus melhores talentos, eles não podem ser desperdiçados com stakeholders, com parceiro ou clientes que apenas extraem o valor. Não seja excessivamente flexível com quem desrespeita os prazos. Não invista energia em quem se mostra indiferente aos seus objetivos. Direcionar os seus melhores ativos para quem oferece pouco em troca, isso drena a organização. Nas leituras sobre Maquiavel, por exemplo, sobre o que ele escreveu, ele notou que a generosidade excessiva é percebida como uma fraqueza. E como os estoicos pregavam, a virtude exige limites claros. Alocar recursos mais valiosos em um ato estratégico não é um concurso de popularidade. Isso é proteção de ativos, não é arrogância. A lei de número 3 é sobre a comunicação. É você falar com precisão, observar o ambiente e jamais exponha as suas vulnerabilidades. O gestor inseguro, ele precisa justificar cada passo, explicar cada decisão, provar o seu valor constantemente. Um líder forte escuta mais do que fala. Analisa o cenário antes de se expor e nunca revela suas dúvidas ou seus medos estratégicos. O Sêneca, ele dizia que é mais digno ser subestimado em silêncio do que parecer tolo tentando se justificar. Maquiavel, nos seus livros, ele revela que ele sabia que o poder se nutre de uma aura de mistério. Se a sua estratégia é um livro aberto, qualquer concorrente pode antecipar os seus movimentos e te neutralizar. O silêncio tático, ele conquista espaço e impõe respeito. A lei de número 4. O fracasso é sua responsabilidade. Presta atenção, ninguém vai resgatar sua empresa por você. Esperar que o mercado, um investidor, um governo salve o seu próprio negócio é a melhor receita para a falência. As crises, os prejuízos, as metas não batidas, a perda de market share, por exemplo, tudo isso é o seu campo de batalha. Os antigos, eles ensinavam que nós não devemos lamentar a adversidade, mas nós devemos transformá-las em disciplina. Como diria Maquiavel,
Ele diria para não esperar clemência, mas use a crise como um combustível para a inovação. A diferença entre um gestor comum e um líder de verdade é simples. O primeiro é vítima da crise e ele se afunda. O segundo usa a crise para se reerguer mais focado e letal. A lei de número 5, seja implacável com seu tempo. Porque o tempo é o seu ativo mais escasso. Cada hora gasta em reuniões improdutivas, com distrações digitais ou em alianças que não geram valor, é um capital irrecuperável. Sêneca escreveu: a vida não é curta. Nós é que desperdiçamos. Um líder de impacto, ele não vive como refém da sua agenda. Ele trata cada hora como um recurso estratégico. Ele diz não sem culpa, elimina o que é supérfluo sem cerimônia e se dedica ao que constrói o seu legado. O crescimento de uma empresa, o desenvolvimento do capital intelectual, a saúde financeira do negócio. Tempo é poder e líderes poderosos não terceirizam isso. A sexta lei é sobre a frieza, né? A frieza não é ausência de paixão pelo negócio, é domínio absoluto sobre pressão. A frieza na liderança não é ser indiferente à equipe ou ao cliente. A frieza aqui é você ser imune ao pânico do mercado. É você saber analisar uma crise sem ser arrastado pelo caos emocional. Se eu pegar a leitura de Maquiavel, ele respeitava os líderes frios porque eles eram imprevisíveis, mas eles eram eficazes. O Sêneca, ele via a frieza como a mais alta manifestação da racionalidade. O líder de verdade, ele não se desespera com a má notícia, ele não age por impulso. Em uma negociação, ele se humilha? Claro que não. Ele não se humilha por um contrato. Ele observa o incêndio, ele analisa os dados e comanda a evacuação. Isso não é ser robótico, isso é ser invulnerável. A sétima lei, ela trata o seguinte: nunca anuncie o seu próximo movimento estratégico. Gestores fracos, eles buscam validação dos seus planos antes de executá-los. Eles precisam de aplausos para se sentir segurança. Um verdadeiro líder que age em silêncio, ele desenvolve produto, ele treina a equipe, ele negocia a fusão, ele vence e aí só então ele deixa os resultados falarem. Maquiavel, ele afirmava que a dissimulação é uma ferramenta essencial do poder. E se você ler um pouco sobre o estoicismo, os estoicos sabiam que a verdadeira força reside na execução, não na proclamação. Se os seus concorrentes ou até mesmo a sua equipe sabe exatamente qual é o próximo passo, eles podem antecipá-lo, eles podem bloquear você, eles podem te sabotar. Quem guarda os movimentos controla o tabuleiro. A Lei 8, ela diz: seja respeitado por sua imparcialidade. Líder precisa ser imparcial. A maioria dos líderes querem ser queridos. Poucos entendem o poder de ser respeitado. Não por autoritarismo, mas por uma imparcialidade inabalável. Quando você se torna neutro a fofocas, pressões emocionais e políticas internas, você quebra o poder da manipulação que os outros exercem. A sua calma analítica, ela gera dúvida nos adversários e respeito da equipe.
Maquiavel, ele foi muito claro. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ter ambos. A sua imparcialidade estratégica é a arma de quem conhece o valor das suas próprias decisões. Você não cede a chantagens emocionais, você analisa fatos, você não discute, você decide. E o mercado começa a prestar atenção em você. Cara, isso é muito profundo. A Lei 9, ela diz que aprenda a descontinuar projetos e demitir sem justificativa excessiva. Líderes que se explicam demais soam de forma insegura. Ao descontinuar um projeto que não dá retorno, encerrar uma parceria tóxica ou até mesmo demitir um colaborador de baixo desempenho, a decisão deve ser comunicada de forma clara, profissional. E no final, Sêneca ensinava que a sabedoria é assertiva. Apenas a fraqueza busca validação. Encerrar o que drena os recursos da empresa é um ato de responsabilidade fiduciária. Quanto menos você se justifica, mais claro fica a sua mensagem. Você é um líder que não negocia com a mediocridade. Você não é cruel. Você é cirurgicamente seletivo. Porque a Lei 10, ela diz: jamais demonstres desespero, nem por um contrato, nem por reconhecimento. Se tem algo que destrói o poder de barganha de um líder, é demonstrar a necessidade. Precisar fechar um negócio é diferente de escolher fechar um negócio. E a diferença ela é palpável. O cliente sente, o fornecedor sente, o mercado sente. Maquiavel, ele diria: quem depende dos outros, joga o jogo deles. Gente, um homem livre não é aquele que tem tudo, mas é aquele que não precisa de nada. Não implore por um contrato, não simplifique por um reconhecimento, não negocie de joelhos por um investimento, apenas se afasta, fortaleça a sua posição e se torne uma opção ainda mais valiosa. Porque a Lei 11, ela diria que a crise que você evita é a fraqueza que irá destruir a sua empresa. Líderes modernos, eles fogem do conflito e do confronto como se fosse o mal em si. Mas presta atenção, a crise é o que forja a sua resiliência. Evitar conversas difíceis com o sócio, adiar uma reestruturação dolorosa ou fugir de um feedback duro é a raiz de todo o fracasso corporativo. Maquiavel, ele afirmava que a adversidade forma grandes governantes. E Sêneca, em seu livro, ele dizia que o fogo provoca o ouro. A dificuldade prova os homens fortes. Se você quer crescimento sustentável, entre onde há atrito. Encare o seu cliente insatisfeito, a equipe desmotivada, a crítica da imprensa. Cada crise superada é um diferencial competitivo. E é um diferencial competitivo a mais para a sua organização. Você só será um líder inabalável quando nada mais puder desestabilizar a sua estratégia. A lei número 12, ela diz que nunca confunda ser um bom chefe com ser um bom líder. Nunca confunda ser um bom chefe com ser um líder fraco. Seja justo, mas seja firme. Há uma diferença absurda entre ser um líder humano e ser um líder permissivo. A cultura corporativa moderna tenta domesticar o líder,
transformar empatia em submissão. Um verdadeiro líder, ele apoia a sua equipe, mas ele não tolera baixo nível de desempenho. Ele ouve, mas ele não esquece os compromissos firmados. Ele estende a mão, mas ele jamais abre mão dos seus padrões. Nos seus livros, Maquiavel traz um alerta importante. A clemência excessiva gera o caos. As crises passadas nos ensinam muita coisa, mas um aprendizado importante é: a virtude ela está no equilíbrio entre ser uma rocha de princípios e uma água que se adapta. Seja justo, mas seja implacável, seja firme na busca por resultados. A empatia deve ser uma ferramenta e não uma algema. Ou então o mercado vai te atropelar em nome disso. Essas leis, elas não te transformam em um tirano, mas elas te transformam em alguém centrado, alguém difícil de ser manipulado, alguém impossível de ser ignorado. Ser um líder de verdade exige autodomínio, frieza estratégica e uma clareza brutal sobre a dinâmica de poder no seu setor. Entenda que você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser forte o suficiente para não deixar que a sua empresa seja engolida. E essa força, ela vem de dentro. Ela vem de dentro da sua mente, ela vem de dentro dos seus comportamentos, ela vem de dentro das suas ideias. A lei de número 13 é: nunca se nivele por baixo para ser aceito. Líderes de verdade não se diminuem para caber em uma cultura corporativa medíocre. A pior traição que um líder pode cometer com as suas próprias crenças, com seus próprios padrões de excelência, é ficar tentando ser popular em um ambiente que despreza a meritocracia, a clareza e a ambição. Sêneca já dizia algo muito claro: quem busca agradar a todos não agrada ninguém de valor. Maquiavel ele nos alerta para algo que a tentativa de forçar a igualdade entre desiguais gera desprezo. Pô, você não foi feito para se moldar à mediocridade. Se a sua busca for por excelência e incomoda, cara, continua firme. O verdadeiro líder, ele eleva os padrões, ele não se adapta a ele. A lei de número 14, ela trata que faça com que a organização e o mercado precisem de você, nunca o contrário. O jogo do poder corporativo, ele é muito simples. Ou você é indispensável, ou você é substituível. Em um dos seus livros, Maquiavel escreveu algo mais ou menos assim: a melhor fortaleza é não ser odiado pelo povo, mas a melhor posição é fazer-se indispensável. Cara, desenvolva competências em uma rede de contatos, de um autocontrole e uma inteligência de mercado tão aguçada que você seja visto como um profissional que resolve. Lidere para entregar resultados consistentes. Quando você se torna a peça-chave, você dita o ritmo. Quando você depende dos outros, você dança conforme a música deles. Invista em si e melhorar a sua própria ausência se torne um custo inaceitável para a organização. A lei de número 15, ela trata que o verdadeiro poder está no que você não precisa dizer. Presta atenção nisso. Líderes fortes comunicam muito com pouco. Uma frase em uma reunião, um olhar firme que demonstra convicção, uma pausa estratégica antes de uma decisão, tudo isso comunica mais do que longos discursos motivacionais. A arte da influência
ela está na precisão e não no volume. Quem fala menos, ouve mais. Quem ouve mais, detém mais informação. E, portanto, mais controle. O líder sábio, ele fala apenas o necessário. O tolo fica revelando todo o seu jogo. A força de uma mente silenciosa e centrada. Fale menos e observe mais. Domine a sala com silêncio. Talvez a lei de número 16 eu poderia dizer: controle sua reação e você vai controlar a sua narrativa. Quem controla as suas reações em uma crise comanda o resultado. Quem perde o controle, perde o respeito. Presta atenção. Quem perde o controle, perde o respeito. Você será provocado pelos concorrentes, você vai ser testado pela sua equipe, você vai ser ignorado pelos seus superiores e cada provocação é um teste à sua liderança. A forma como você reage define quem está no controle. A maior vingança é ser diferente daqueles que cometeram a injúria. Poxa, a fúria cega o governante, a frieza o torna formidável. Domine a sua reação. Analise os fatos com distanciamento e haja com precisão cirúrgica. Líderes frios são impossíveis de serem manipulados. A lei de número 17, ela trata de algo como: retire-se de negociações e parcerias onde você não é valorizado. Gestores fracos imploram por serem reconhecidos. Líderes fortes se retiram. Quando você percebe que está sendo tratado como a segunda opção em uma negociação, como um fornecedor qualquer, não discuta, não tente provar o seu valor. Retira a proposta da mesa. Retirar-se para si ou retirar-se para dentro de si mesmo, principalmente quando for obrigado a estar em uma multidão. A ausência estratégica, ela cria mais poder do que 1000 argumentos. A presença constante banaliza. A ausência tática cria valor. Seja como um ativo raro. Se o tratam como um commodity, prove o contrário, com uma retirada que demonstre autovalorização. A lei de número 18, ela diz que aprenda a usar os interesses dos outros ao seu favor. Todo negócio, toda parceria, todo ser humano, ele se move por interesse próprio. Ignorar isso é ser muito ingênuo. Entender e usar isso é ser um estrategista. Presta atenção. Os homens esquecem mais rápido a morte de um pai do que a perda de um patrimônio. Isso não é cinismo. Isso é realismo de mercado. Quer conquistar a lealdade de um cliente? Entenda a necessidade mais profunda. Quer motivar a sua equipe? Entenda o que eles valorizem e alinhe os incentivos. Quer influência? Ofereça o que os outros desejam, mas sempre numa troca de valor. Isso tem a ver com agir conforme a natureza. Entender o mundo como ele é. Você pode ser ético e ainda assim ser estrategicamente implacável. Essa é a arte de vencer o jogo dos negócios. As leis que você viu não são apenas ideias, elas são filtros da liderança. Quem não suporta essas verdades está preso em uma gestão reativa. Mas o líder que internaliza, ele começa a enxergar que os negócios são jogos de influência, recurso, tempo e poder.
E o jogador mais racional, mais preparado, ele vence. O verdadeiro líder não é aquele que eleva a voz. Ele eleva os seus argumentos. Ele não ameaça, ele impõe resultados. E essas leis, elas moldam para não ser apenas respeitado, mas é para ser indispensável. A Lei 19, ela diz que não permita que o mercado veja a sua empresa em posição de necessidade. O mundo dos negócios, ele respeita quem demonstra força e independência. Quanto mais a sua empresa demonstra carência por um cliente, um investimento ou um talento, mais ela perde poder na negociação. E se você pode desejar um contrato, você pode se dedicar a um projeto, mas nunca deve operar a partir de uma necessidade. A dependência gera submissão. Se você quer ser livre, se liberte da necessidade de aprovação externa. Quando você demonstra que precisa de forma desesperada de algo, o outro lado começa a controlar a negociação. Seja autossuficiente. Antes de buscar parcerias, construa com excelência, não com carência. A ausência de dependência é o que torna a sua empresa desejável. Porque a lei de número 20, ela diz que a sua reputação deve preceder a sua entrada na sala. O verdadeiro líder entra em uma negociação e impõe respeito, não pelo cargo ou pela formalidade, mas pela aura, sabe? Pela aura de competência, pelos resultados que precedem. Essa reputação, ela é construída no silêncio do trabalho bem feito, na firmeza das decisões passadas, na calma sob pressão e no autocontrole que transmite uma força invisível. A imagem do poder é quase tão eficaz quanto o poder em si. Quando você cultiva essa fortaleza interna diariamente, a sua reputação, lembre-se que ela é o seu maior ativo. Ela fala por você. E isso acontece quando você domina o seu ofício por completo. Elimine tudo que te enfraquece. Tudo que enfraquece a sua performance. Mesmo aquilo que te traz conforto. Tudo que gera conforto momentâneo, as suas fraquezas, tudo que gera um conforto momentâneo te enfraquece. A sua disciplina a longo prazo, muitas vezes ela é enfraquecida pelo conforto do agora. Isso é um veneno para a sua carreira. A procrastinação, o microgerenciamento, reuniões inúteis, buscar culpados ao invés de solução. Cada um desses hábitos, eles roubam a sua potência como líder. Os vícios dos governantes são as armas dos seus inimigos. Desconfie de quem te agrada em excesso. A mente fraca, ela busca a zona de conforto. A mente forte, ela busca crescimento. Corte com frieza tudo que rouba a sua disciplina. E não por rigidez, mas por estratégia. Um líder sem maus hábitos é um líder difícil de superar. Jamais se justifique para quem já formou uma opinião negativa a seu respeito. Tentar explicar para um crítico, um concorrente ou um chefe que já decidiu te subestimar é uma perda de tempo, é perda de energia. Um líder de verdade não perde tempo tentando provar o seu valor por palavras. Ele age, entrega resultado e deixa que os fatos confundam os céticos. O tolo discute, mas o sábio age. Se eu pudesse trazer um conselho, eu diria: nunca perca tempo tentando se justificar. O que você tem que fazer é vencer.
Não debata, execute. Evolua em silêncio até que o barulho dos seus resultados cale a boca de todos os críticos. Na lei de número 23, seja reservado. Mesmo com a sua equipe de confiança, você pode confiar prudentemente em sua equipe e ainda assim manter o núcleo estratégico reservado. Revelar cada dúvida, cada plano e cada vulnerabilidade o tempo todo remove a aura de liderança, sabe? E isso pode gerar insegurança na equipe. A reserva, ela não é um jogo de poder. Ela é autocontenção estratégica. Presta atenção, porque o que é totalmente previsível perde a capacidade de surpreender e, portanto, perde a capacidade de liderar. A verdadeira força está no domínio sobre o que se revela. Fale menos do que sabe, mostre menos do que planeja. Uma equipe que confia na sua liderança, ela vai respeitar a discrição estratégica. Na lei de número 24, eu diria, não busque ser um chefe bom, busque ser um líder inabalável. A obsessão de ser um chefe legal enfraquece a sua liderança, te torna um gestor submisso à opinião da equipe, inseguro para tomar decisões difíceis e escravo da aprovação alheia. Você deve buscar ser justo, forte, consciente e, acima de tudo, imperturbável diante da adversidade. Essa é a definição de um líder de verdade. É melhor ser respeitado do que ser querido. Lembre-se, não há virtude em agradar a todos, mas há virtude em conduzir um navio com segurança através da tempestade. Você pode ser humano, mas nunca às custas da disciplina e dos resultados da saúde da empresa. Escolha ser imparável. Na lei de número 25, mantenha a sua mente como uma sala de comando, fria, forte, impenetrável. A sua mente, ela é a última fortaleza estratégica. Se você perder o controle aqui, você perde todas as frentes. O gestor comum, ele desestabiliza com uma crítica, um resultado trimestral ruim, a opinião de um analista. Um líder de verdade, ele mantém a sua mente como uma sala de comando, protegida, focada em dados e fechada por público externo. Tem uma frase de Sêneca que diz que o que perturba os homens não são os fatos, mas os julgamentos que eles fazem dos fatos. A segurança do Estado, ela começa na firmeza da mente. Treine os seus pensamentos como estrategista. Analise, pondere, decida sem pressa. Uma mente forte, ela constrói impérios corporativos. E esse império, ele começa aqui, dentro da sua cabeça. Essas leis, elas não são uma fórmula. Elas são um chamado para o despertar, sabe? Para despertar sua verdadeira liderança. Cada uma é uma verdade que a cultura da gestão superficial tenta esconder. Porque um líder que pensa em si mesmo, que domina as suas reações, que não depende da aprovação, que fala com precisão, age com coragem, ele não é manipulável. Isso assusta o status quo, sabe? É por isso que o sistema quer te manter distraído, reativo, inseguro. Querem que você se preocupe com as métricas de vaidade, com o ego, em ser aceito. Querem que você se curve diante da harmonia artificial que enfraquece a organização. Mas você não foi feito para isso.
Você foi feito para ser uma fortaleza, para ser uma resiliência, um líder que, mesmo em silêncio, a sua presença é sentida. Mesmo ausente, a sua estratégia é lembrada. Mesmo quando não fala, a sua visão governa. O maior bem de um homem é o domínio de si. Não é o cargo, não é o bônus, não é o status. É o autodomínio. É a capacidade de suportar pressão e agir com calma na crise, de permanecer firme quando o mercado desmorona. O mundo não respeita intenções, o mundo respeita resultados. E resultado vem de ação com frieza estratégica, com paciência, com coragem, sem autopiedade. Quando você começa a liderar segundo as próprias leis, firmadas na sua experiência, na sua visão de mundo, você deixa de ser gerente e se torna soberano. Soberano no seu próprio domínio. Ser um líder de verdade não é ser um tirano ou emocionalmente distante. É ser centrado, é ser responsável, é ser seletivo, é se proteger, é proteger os ativos da empresa, tempo, cultura, capital, e com a mesma ferocidade, proteger uma fortaleza sob ataque. É saber que nem todo cliente merece o seu esforço, nem toda parceria merece um sim, porque tudo que você tolera se torna um novo padrão. Você ensina o mercado, a sua equipe, a como tratá-lo. E isso começa quando você leva isso a sério. Um líder sem princípios é levado pelo vento, pelo mercado. Um líder com princípios se torna o próprio vento. Mas presta atenção, ser um líder exige sacrifício. Você pode perder a popularidade por desagradar pessoas, pode abrir mão dos elogios fáceis, mas essa troca você ganha que não tem preço: respeito, autonomia e poder de execução. A maioria dos gestores vivem para agradar os outros. Você, a partir de hoje, meu convite para você, viva para se tornar inevitável. Essa jornada ela pode ser solitária, mas é nela que os verdadeiros legados são construídos. Reflita sobre essas leis. E mais importante, pratique. Nenhum artigo, nenhum vídeo muda a vida de ninguém. O que muda é a sua decisão de parar, de gerenciar como os outros funcionários comuns e começar a liderar como um estrategista. Inevitável. E de verdade, se esse conteúdo ressoou com você, é porque existe um potencial de grandeza aí dentro de você. Continua nesse caminho de fortalecimento, de clareza, de domínio, de estratégia. A revolução silenciosa dos líderes de verdade, ela já começou. E se você ficou comigo aqui até agora, você faz parte dela. E para eu saber que você ficou aqui até o final, escreva aí. Deixe o seu like, ative o sininho. Se você não segue o nosso canal, siga. Escreva aí: eu estou me tornando um líder melhor. Eu sou Guilherme Ezequiel e a minha missão, o meu propósito é contribuir com o desenvolvimento humano e organizacional. E eu espero de verdade que nesse movimento aqui você tenha se conectado com isso. E fique aí, tem mais vídeos para ajudar você a se manter firme nessa transformação. Valeu e até a próxima.